Seu dia com uma palavra de fé, inspiração e motivação. Está no ar Momento Reflexão. Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for opcional, possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, vamos conversar, porque realmente acredito, entendo e busco que a cada manhã sejamos portadores de uma mensagem especial. Quando o toque das trilhas correspondentes a esse quadro começam a soar, minha mente, em espírito de contrição, humildade e adoração, remete a Deus uma prece do tipo: Senhor, me usa mais uma vez. Eu não conheço a realidade daqueles que estão acompanhando nossa programação pela rádio nesse momento, ou aqueles que nos acompanham através da internet, mas reconheço de que todos, de alguma forma ou de outra, carecem da presença desse Deus extraordinário em suas vidas. Eu tenho acalentado em meu coração algo que, confidencio, não tem me feito tão bem. É uma preocupação específica. Nesta fase de pandemia, todos estamos cuidando da questão da saúde do corpo, todos estamos fazendo exames periodicamente, estão fazendo exercícios, estão se cuidando, estão consumindo vitaminas para que a sua imunidade fique em alta e, teoricamente, consigam superar esta fase terrível que o mundo amarga chamado coronavírus. Mas e a saúde mental? Quem está cuidando da saúde mental e a saúde emocional? As pessoas têm vivido oportunidades, sensações e situações onde entregam umas às outras o poder de que façam-lhe mal. É impressionante que muitas vezes um comentário consegue nos afetar tanto. E a grande verdade é que o que os outros pensam a nosso respeito não teria nenhum efeito se não colocasse em xeque aquilo que pensamos sobre nós mesmos tão profundamente. Certa vez alguém me procurou e disse o seguinte: estou passando por uma terrível situação e estou amargando uma experiência de vício. E a pessoa disse: eu simplesmente não consigo, sou fraco. Contraditoriamente, naquela mesma semana, uma outra pessoa me procurou e falou o seguinte: estou passando por uma terrível situação. Eu sinto uma dor lacerante em meu peito. E tenho buscado encontrar auxílio, mas infelizmente eu tenho me deparado com situações onde tenho suprido um vício, mas eu simplesmente não consigo. Eu simplesmente não suporto a dor e por isso eu consumo o que consumo. Então, querido, para começar nesta manhã eu tenho uma pergunta a fazer a você. Você é um fraco ou você é alguém que está lidando com muita dor e não sabe como fazer? Porque se você é um fraco, significa que você decide se entregar às sensações e devaneios oriundo do seu consumo, do seu vício, e por consequência pouco pode ser feito. Por quê? Porque você se deleita com as sensações. O seu cérebro está vidrado e viciado nessas sensações. Por isso se chama vício. Mas talvez nesta manhã eu esteja conversando com alguém que está lidando com dor. Aquela moça se apaixonou por aquele encantador rapaz e, apesar das adversidades, decidiram que construiriam uma família. Mas ela não prestou atenção nos sinais. Vez ou outra, quando acontecia uma confraternização familiar, ele passava do ponto, ele tomava um pouco mais, ele gerava um desconforto, tecia comentários que não eram positivos, gerava nela uma sensação de vergonha. Mas ela não percebeu, porque quando se está apaixonado, você tem praticamente uma venda nos olhos, pouco se vê. Então, os anos foram se passando e aquela
apenas distração de final de ano ou confraternização ou final de semana em família, começou a se tornar corriqueiro. Até que chegaram ao dia onde, infelizmente, o que era para ser apenas algo transitório se tornou um hábito. Este homem, antes de chegar em casa, passava no bar. Todos os dias. Não importava se era final de semana, não importava se era segunda-feira. Antes de voltar para casa, ele passava no bar. O que muitas pessoas não conseguem compreender é que assumem que é apenas um hábito. Ah, que mal vai fazer tomar 1, 2 ou 3 cervejas. Ah, não existe problema nenhum em tomar um martelinho antes de ir para casa. Mas, meu querido, eu e você somos algo extraordinário saídos da mão do Criador. E na parte de trás da nossa cabeça nós temos uma coisa realmente muito interessante chamada hipotálamo. E o hipotálamo é o que dá-nos o prumo do que é correto, do que é certo. E acima de tudo, o hipotálamo é o que nos dá a conexão com o divino. Quando nós estamos conectados com o divino, nós temos uma sensibilidade maior. Nós não ferimos as pessoas que amamos, nós não nos machucamos, nós conseguimos perceber a dor do próximo, nós nos importamos. E quando o hipotálamo está anuviado, então a conexão com o divino vai se tornando mais escassa e nossa percepção sobre as coisas começa a mudar. Então nós começamos a ser rudes com a esposa, nós começamos a ser ausentes com os filhos, nós começamos a ser maus em nosso local de trabalho. Você provavelmente já trabalhou com uma pessoa que era má. Voluntariamente, tecia comentários pejorativos, sempre tinha necessidade de humilhar alguém. Esta pessoa não é má em si. E nós precisamos aprender isso. Quando alguém nos fere, é porque está ferido. E quando nós nos desconectamos com o divino, nós ferimos. E somos feridos também, porque cada vez que você projeta a dor em alguém, infelizmente a dor que você sente não é transferida. E agora você sente, além da dor, culpa. Porque você queria só se libertar daquilo, não foi possível. Note como a estratégia do mal ela é fascinante. Houve um período em que chamaram o tempo em que Deus tirou férias. E nesse período, Bíblias foram queimadas nas praças, justos foram colocados em arenas para o deleite e bel prazer dos sanguinários apreciadores daquele espetáculo. Leões famintos destroçavam os cristãos da época. A estratégia não deu certo, porque afinal de contas, cada cristão que morria, nasciam 3 quartos. E quando eu digo nascia, é pelo princípio de fé. Essa estratégia não deu certo. Então houve um corrompimento de todo o conceito humano, mas ainda assim não deu certo. Então a estratégia do mal é outra agora. Ah, você vai trabalhar freneticamente. Você vai sair de casa quando ainda não amanheceu e vai voltar quando já anoiteceu, mas não terá a sensação de completude ao longo do dia. E para que você consiga dormir e libertar-se das preocupações, então você vai precisar tomar remédios. E no momento que você tomar remédios, você vai sentir aliviar todo o seu estresse, toda a sua ansiedade, mas o seu hipotálamo vai sofrer o impacto disso e a sua conexão com o divino vai diminuir. Para alguns não dará certo, então dará esta mesma sensação em um copo de cerveja, em um copo de uísque. E você talvez nesse momento diga, Erce, você não conhece a minha vida. É verdade, eu não conheço. Eu não conheço a sua vida. Mas a pergunta que fiz no início deste quadro, faço agora novamente. Você é alguém que está sofrendo com dor ou você é um fraco? Porque você precisa decidir. Se você está sofrendo com dor, peça ajuda. Peça para que Deus te ajude. Busque auxílio. Não seja apenas uma pessoa leviana que se remete a Deus e diz, Senhor, faça um milagre em mim. Quando Deus já deu tanta sabedoria para tantos profissionais da saúde para auxiliá-lo. Mas se você já não tem amor próprio, olha para o lado. Consegue perceber quantas vezes você já fez a sua esposa chorar
Porque ela já sente o coração pesar. O final de semana está chegando. Mais uma vez você vai beber. Mais uma vez você vai envergonhar. Mais uma vez você vai... Desculpa a sinceridade. Mas no banheiro da família você vai vomitar. E pra quê? Pra dizer que você não quer sentir dor? Pra dizer que você está superando, quem sabe, uma depressão? Queridos, essa estratégia, ela é fantástica, porque quanto mais você beber, menor será a sua conexão com o céu. E quanto menor for a conexão com o céu, mais você machucará as pessoas. Mais você vai se frustrar, mais você vai se decepcionar, mais você vai chorar, mais você vai sofrer, mais vai doer. Por quê? Porque nós somos criaturas. E precisamos estar conectados com o Criador. E talvez você diga, se você não sabe de nada, vem no conforto de um estúdio a cada manhã, fica falando palavras que na tua concepção são interessantes, fica fazendo esse momento de reflexão, você não sabe da minha dor, você não passou por nada disso, você não faz ideia do que eu vivo. É verdade. Mas eu tenho que dizer para você uma coisa. Eu aprendi uma dura lição. Eu era o tipo de ser humano, eu sou nascido em um berço adventista. Então, desde a tenridade, aprendi a isso. Aprendi que você precisa sair de casa e não pode sair de casa sem Deus, você precisa orar antes de sair de casa, você precisa pedir a força divina. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e quando você se derrama na presença do Senhor, as coisas dão certo e tudo flui, mas isso não é verdade. Não é. A verdade é que muitas vezes, mesmo que você ore, mesmo que você busque uma vida correta, mesmo que você busque uma conexão com o céu, mesmo que tudo isso seja a sua filosofia de vida, você vê as pessoas que professam outros princípios, pessoas que são más, pessoas que são cruéis e elas vão bem. Livro de Levíticos, alguém vivenciou essa ideia, porque lá está escrito, de que me vale louvar a Deus, de que me vale agradar a Deus, se tudo o que acontece comigo é terrível. Mas eu era um ser humano mau. Eu era o tipo de pessoa que dizia o seguinte, quem tem depressão é porque não tem Deus no coração. Eu era assim. Eu era o tipo de ser humano que quando alguém vinha e abria o coração para mim e dizia, olha, estou enfrentando uma depressão, eu dizia, vai orar mais, crie vergonha nessa sua cara, cristão que é cristão não tem depressão. Isso aí é frescura, sim, eu era esse tipo de ser humano. Há alguns anos atrás, uma série de episódios negativos num curto espaço de tempo me deixaram falido, triste, sem nenhuma expectativa de futuro. Eu vivia em trevas. E um dia eu precisei admitir, estou em depressão. Mas eu não aceitava, porque cristão não tem depressão, eu pensava. Se eu oro todos os dias, não posso ter depressão. Se eu leio a Bíblia todos os dias, não posso ter depressão. Então um dia, estava eu passando os canais da televisão e de repente eu assisti um episódio onde alguém dizia o seguinte, você como cristão precisa entender uma coisa, Deus não prometeu que você não teria dificuldade, Deus não prometeu que você não teria provações, mas Ele garantiu que em meio ao vale da sombra e da morte Ele estaria contigo e Ele está aí com você agora. Pessoas tinham tentado me ajudar e eu não aceitava, porque eu pensava, eu não posso ser fraco a este ponto. Então um dia, eu estava no consultório de um psiquiatra. E eu só estou contando isso para você porque alguns anos atrás eu teria vergonha disso. Eu era o tipo de cara que dizia para a pessoa que fazia parte da minha vida, não conte isso para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba disso. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou fraco. E talvez nesse momento eu esteja conversando com alguém que pensa exatamente assim. Que já olhou para a esposa e disse, esposa, não fale isso para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou fraco. E eu me vi em um consultório de um psiquiatra. E lá ele me deu um medicamento para dormir e outro para acordar.
De acordo com ele, o fato de eu ser uma pessoa com a mente muito acelerada tinha, a grosso modo, bugado. E eu precisava dormir. Aquilo nem foi o maior choque. O maior choque foi quando eu cheguei na farmácia com a receita e a mulher disse assim: a única forma para eu conseguir vender esse medicamento a você é se você me apresentar o seu documento. Era um remédio de tarja preta. Se eu não fosse cristão, provavelmente teria me tornado um alcoólatra. Para amenizar a dor. Você não consegue entender. É uma dor que corrompe todo o seu corpo, todo o seu ser. É como se tudo que você tocasse ficasse negro. Não do negro cor, mas do negro trevas. Só que à medida que eu tomava aquele medicamento, eu ia sentindo uma melhora, mas também ia sentindo que eu não tinha capacidade de construir uma linha de raciocínio, sabe? Eu sempre fui tão pensante, eu já não tinha capacidade de pensar. Eu me sentia uma espécie de zumbi, mas eu entendia e tinha aprendido que quando você vivencia uma experiência de depressão é porque o teu cérebro está desequilibrado quimicamente. Não é vergonha, é uma doença. Então, se existe um desequilíbrio químico, precisa acontecer uma intervenção química. E eu aceitei. Só que eu fiz o tratamento. E o meu corpo se tornou viciado não no medicamento para a depressão, mas no medicamento para dormir. E eu já não sentia que conseguia dormir se eu não tomasse o bendito medicamento. Eu lembro. A caixinha. Zolpidem. Não se iluda, eu conheço o Rivotril e conheço todos os outros. Então, no final de semana, eu pensei, eu preciso dormir. E eu tomei 2 na sexta-feira à noite. Era para tomar só meio. Eu tomei 2 na sexta-feira à noite e eu tomei mais 2 no sábado ao meio-dia, quando eu acordei. E eu tomei mais 2 no sábado à noite, quando eu acordei de novo. E eu tomei mais 2 no domingo de madrugada, e mais 2 no domingo ao meio-dia, e mais 2 no domingo à noite. O que era para eu ter consumido em um mês inteiro, eu consumi em um final de semana, porque eu queria dormir. Eu só queria que aquela dor fosse embora. E talvez você que está me ouvindo nesse instante só quer que a dor vá embora. Na noite de domingo eu me sentia um zumbi. Eu não conseguia falar, minhas palavras não saíam. Ler alguma coisa? Impossível. Ter um diálogo com alguém? Não rolava. Eu podia justificar, eu só queria que a dor fosse embora. Então eu caí em joelhos naquele dia. Eu falei: Senhor, eu estudei o suficiente para saber que a depressão não se pega. Eu que construí isso, Deus. Eu que andei cabisbaixo demais. Eu que falei palavras que eu não deveria falar, do tipo, eu não posso, eu não consigo. E eu que usei o tom certo. Então meu corpo está respondendo baseado na fisiologia da minha mente. O problema é que esses remédios que eu estou tomando me impedem de sentir a sua presença. Meu hipotálamo não se conecta mais contigo, Deus. E sinceramente nem sei se o Senhor está ouvindo essa prece. Cheguei a duvidar que Deus pudesse ouvir a minha oração. E eu já tinha ferido tantas pessoas que eu estava sozinho. Eu já tinha terminado relacionamentos, eu já tinha me isolado da família, eu já não queria contato com ninguém. Minha vida era basicamente trabalhar e voltar para casa. E eu gostava do fato de morar em apartamento, porque daí ninguém sabia que eu estava em casa. Naquela noite de domingo, dobrei os joelhos e falei: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ser um dependente químico, Senhor. Essa dor que está aqui dentro, eu preciso que o Senhor tire. Eu preciso voltar a sentir a sua presença. Eu preciso voltar a ter a capacidade de pensar. Na segunda-feira foi difícil, terça não foi diferente, quarta-feira foi estranho. Quinta-feira eu me sentia muito irritado. Porque já faziam 3 noites que eu apenas cochilava, não dormia. Na sexta, sábado, domingo,
E foi assim. Então um dia alguém da farmácia me ligou e disse: Aércio, tem uma paciente aqui que ela encomendou 2 frascos, mas ela só precisa de 1. Você quer? Eu era o tipo que passava de farmácia e dizia: olha, se alguém vir aqui, eu quero. E eu falei: não, eu não quero. Não sou mais um dependente químico. Gradativamente as coisas foram melhorando. E quando eu me levantei da prece naquela noite, eu fui até o banheiro, segurei a pia. Sabe quando você segura a pia, se escora um pouco para frente e olha bem nos teus olhos? Eu olhei para os meus olhos e falei: Aércio, eu sei que você sente dor e eu sei que você quer se libertar disso. Mas você está ferido, mas você não é um homem fraco. E neste momento não sinto orgulho do homem que você é. Mas eu quero, um dia, olhar para você novamente e dizer: eu me orgulho do homem que você se tornou. Aquela noite foi um divisor de águas. Nunca mais ingeri nada que me ajudasse a dormir. Eu sou um homem de 39 anos, farei 40 agora em dezembro, e eu nunca tomei um gole de bebida de álcool, então eu não sei qual é a luta que você enfrenta se está sendo escravo do álcool. Mas eu fui um dependente químico dos remédios. E se Deus me libertou, Ele pode libertar você. Eu volto a fazer uma pergunta que já lhe fiz por 2 oportunidades na manhã de hoje. Você é alguém que sente dor? Ou você é apenas um fraco? Porque, sinceramente, eu me recuso a acreditar que você seja fraco. Mas se você sente dor, Deus pode te libertar disso. Tem vezes que as coisas dão errado. Mas a cada manhã eu me desperto na convicção e certeza de que Deus está na direção. Não importa onde você esteja agora, se você está no carro, e é possível, pare o carro no acostamento, pare em algum estacionamento. Eu quero orar com você. Se você está em casa e talvez você tenha dito: Aércio, isso está acontecendo comigo, eu tenho ferido minha esposa, magoado minha família, mas eu não consigo, eu não tenho forças, dói, e eu tomo um copo, e tomo 2 copos, e tomo 3 copos, e eu quero me libertar disso, mas eu não consigo. Deus pode. Deus tudo pode fazer. Eu quero orar com você. E farei isso da forma correta. Estou de joelhos nesse estúdio nesse instante. Se é possível para você aí na sua casa, se ajoelhe também. Nós vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em minha vida, Pai. Senhor Deus, há alguns anos atrás, naquela noite de domingo, o Senhor me libertou. As dores vêm e vão, porque no mundo teremos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, nós também vamos vencer. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de poder mais uma vez falar abertamente do que o Senhor tem feito em minha vida, e falar abertamente a essas pessoas que sofrem que o Senhor tem um plano na vida delas e a partir deste momento o Senhor tem o poder para libertá-las se elas assim desejarem. Não será fácil a partir de aqui, Pai, mas que um dia elas possam testemunhar a respeito da graça que o Senhor alcançou a cada uma delas. Liberta teus filhos da dor. Quebra essa estratégia do mal de anuviar a nossa mente para que não possamos ter a conexão correta contigo, Senhor. Liberta os dependentes químicos, quer seja da ala farmacêutica, quer seja do álcool, quer seja das drogas. Liberta-os, Pai. E que o nosso viver possa ser para a Tua honra e Tua glória. Um dia meu espírito foi quebrado
Meu corpo sofreu impacto, mas aprendemos a lição que não temos a liberdade de julgarmos e cada um lida com a sua dor da melhor forma que pode. Entrega-nos a bênção, Senhor, e que um dia possamos testemunhar a respeito desta grande libertação. São bênçãos que eu peço e sou grato, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Hoje e sempre, amém. E com esse sentimento no coração, vamos adiante, vamos em frente, cientes de que Deus está na direção, guiando os passos, iluminando a vida. Eu não conheço a sua realidade, mas Deus sabe. E mais uma vez, eu sou convidado a olhar para o céu e dizer a você e a mim: Deus tudo pode fazer. Eu tinha separado uma outra canção aqui, mas no momento que essa frase veio à minha mente, eu lembrei de uma música que realmente faz grande diferença. E eu compartilho contigo nesse momento. Talvez você diga: Hércio, eu preciso dessa libertação. Saiba que Deus pode. Deus tudo pode. Inclusive, devolver a vida plena a você. Sinta-se abraçado. Eu sinto o poder de Deus aqui. Espero que você sinta aí também. Que Deus te abençoe. Tudo entregamos nas mãos do Senhor.